Olá, galera do canal Milton Rodeio, mais uma entrevista por aqui. Hoje eu vim visitar essa lenda, já entrevistei ele. Ó, assista até o final, porque quando eu entrevistei ele era em áudio, já deu um bafafá danado, mas de coisa boa. Silmar Colombo, tudo bem, Silmar? Tudo bom, graças a Deus. É difícil. Primeiramente eu vou falar. É um prazer te receber aqui na minha casa, poder falar de um esporte que tanto eu gosto e tanto me ajudou para fazer minha carreira, que eu sou muito grato ao rodeio brasileiro. Começa por isso, você é grato ao rodeio sempre? Demais da conta, demais. O rodeio me trouxe, muita gente gastou dinheiro, eu posso falar que eu ganhei dinheiro no rodeio, eu ganhei muitas amizades, conheci muitos lugares, para mim foi sensacional. O rodeio começou para você como? Porque ó, o Silmar Colombo é ex-tropeiro de touro, ex-tropeiro de cavalo e ex-competidor. Começou como? De onde começou o rodeio para você? O negócio é o seguinte, você sabe, eu sou da área rural, eu tenho uma fazenda a 30 quilômetros daqui em Ibirá, moro em São José do Rio Preto, mas minha fazenda é aqui lado. E a gente já tem a tradição, a gente sempre mexeu com gado, meu pai comprando, vendendo, mexia, e a gente já vem mexendo com fazenda. Aí Rio Preto, falar a verdade, foi onde saiu, praticamente, era o núcleo de onde começou os cowboys mesmo que a gente falava aqui em Rio Preto, que era o Tião Procópio, que morava em Paulo de Faria, mas não saía daqui, o Salustiano Ribeiro. E aí juntou uma galerinha, assim, que a gente fala, uma turma mais nova, que a gente foi atrás de... A gente era aí, o Salustiano Ribeiro era tudo para nós, que era o bicampeão de Barretos, irmão do Marco Boiadeiro. Aí surgiu a nossa turminha ali, o Flávio Junqueira, eu, o Guto Paglione, aí tinha o Bangal, uma turma mais que começamos a montar em boi, a molecada vendo esses mais velhos. Certo. Aí nós começamos a montar, só que muito longe de ser um rodeio como é hoje. Por exemplo, um rodeio de cavalo tinha 30 montarias, o boi no começo era 3, 5 montarias de apresentação. Você entrou naquele começo então, da montaria em touro, ou um pouco mais para frente? Eu comecei pela primeira vez a montar, montei em 84. É um pouquinho mais para frente. Primeira vez que eu né? comecei a montar. O Guto já montava e me levou para ir treinar uma vez. Tanto é que o Guto é novo como tropeiro, mas ele já começou um tempão no rodeio, montou um tempo, foi muito cavaleiro da nossa turma aqui, da molecadinha nossa, que ele era o mais duro, falar a verdade, o Guto Paglione. E aí depois ele foi estudar zootecnia em Uberaba, ele parou. Aí depois quando ele voltou com a boiada, quando eu estava já encerrando minha carreira. E essa turma aqui, quem que era? Era você, o Guto? Flávio Junqueira. Tem uns meninos que às vezes vocês não vão conhecer, que é o Zé Vicente, o italiano antigo, o Bangal, que está nos Estados Unidos hoje, que mexe com um cavalo lá, Zé Flávio Domingues, a turminha daqui de volta. O Sigmar Colatrulho aqui, que foi campeão de Barretos, essa turma nossa aqui. Entendi. E ali começou com uma montaria. E quando... Vamos falar um pouco da montaria. Como é que foi a sua carreira? Primeiro rodeio, vamos falar. Por acaso, eu estava junto com o Guto foi montar um vilarejo aqui perto, aqui chama Talhados aqui. E chegou lá o Vitor de Souza, que já foi campeão de Barretos em 88, ele não foi. Aí me deram o convite dele, eu montei no lugar dele. Rebentei a cara também, tudo, pegou de um lado, mas teve bom, foi a primeira vez. Daí pra frente, aí eu peguei com raiva, eu queria ser um cavaleiro, tudo, foi indo, foi tocando, montava de vez em quando, mas aí minha família caiu muito em cima e queria que eu estudasse. Aí o Silmar Colombo para Alfenas, Minas Gerais, estudar veterinário, estudei lá. Aí lá os rodeios eram mais leves que os daqui, as boiadinhas eram mais leves, mais caseirinhas, como a gente fala, né? Aí comecei a montar lá em volta, eu fiquei animadinho. Aí quando dava de vez em quando eu tinha o rodeio daqui de Rio Preto, o Paulo Emílio arrumava uma inscrição para mim, Mirassolândia, aí já era boiada do Paulo, já era mais complicado um pouco. Mas aí foi devagarzinho e tal, até que um dia, falo que foi em 1990, meu irmão vai assistir, meu irmão não tinha nada a ver com o rodeio, mas sabia que eu ia montar no rodeio aqui de Rio Preto. Foi lá para ver. E nisso um boi pegou e caiu comigo, um boi que chamava Moscou, do Paulo Emílio, ele caiu e levantou, no que levantou eu apelei, mas dentro de casa eu falei, eu não vou descer desse boi de jeito, vamos fazer como diz o Asa Branco, falou que foi uma acrobacia lá, aquele negócio louco. Aí eu peguei e fiz um negócio, só que naquilo lá de machucar, bater a cara no chão, tal, um peão antes, que era o Mauricinho Lerro, tinha montado, tinha machucado, que era da nossa turma, meu irmão falou, para com isso, para. Você quer mexer com rodeio, vai ser dono dos boi, mas esse negócio de montar eu não quero mais ver você. E eu, como tinha perdido meu pai cedo, esse meu irmão praticamente me criou. E aí foi aonde o Silmar Colombo... Aí o tropeiro nasceu aí? Aí nasceu aí, onde a minha família chegou e falou, você quer mexer com rodeio? Nós não vamos te implicar, mas então você vai ser o dono dos boi. E não, como eles falavam assim, meio palhaço do rodeio, ficar lá para ficar machucando, coisa. E foi assim.
Para encerrar a parte de competidor, você chegou a ganhar rodeio? O máximo que eu ganhei foi um terceiro em Jabuticabal. Na nossa época lá. Era bem devagarzinho, se eu tivesse sido um multa cavaleiro, eu teria tocado mais a carreira. Mas só que na época nossa também, ninguém explicou nada pra gente. As cordas eram baixas, a gente, por exemplo, o Salustiano Ribeiro chegava pra nós, era aquelas cordas bacalhau. Você punha a mão lá e falava, a hora que doer esse ossinho estiver apertando, é que você pode parar. Agora ele põe, tira a mão, fala o que quer. Então você não disputava, não tinha técnica nem nada. Era luva... Era mais pela farra, na verdade, né? Era, mas a gente por dentro, você tem a ganância. Você já montou, você vai para tudo ou nada, né? E você vê, a luva nossa ou era de goleiro ou de lixeiro. Cortava as pontas. As esporas, passava uma borracha para firmar, para não subir as borrachinhas. A borracha não é espora de trabalho normal, né? Então... isso aí era muito arcaico falar que foi. Aí depois quando eu larguei de peão, que fui pro rodeio, aí o rodeio veio, que eu acho, que a gente é uma polêmica que nós vamos falar, que pra mim foi o auge do rodeio mesmo. Teve a peãozada dura e a boiada podia ser dura também, ninguém tirava do sorteio. E você começou com os touros? Touros. Depois veio troca? Em 1989 eu comecei. Com touros? Com touro. Qual foi o primeiro grande touro seu? Rio Pretão. O boi que na época eram os melhores peões, foi o Adriano Moraes, caiu 3 vezes, o Rogério Ferreira caiu 3 vezes. O Adriano perdeu de ganhar em 93 nele, o primeiro internacional de Barretos, quando o Tuff ganhou. Ele montou dele na final e caiu dele. Até ele foi lá e deu um murro na placa e quebrou o dedo lá. Mas não tem nada a ver, nós somos muito amigos, viu, Adriano? Eu falo porque você deu ibope pro meu boi. E era ele, você vê como foi. No primeiro dia, montou o Rogério, derrubou. Eram os dois que ninguém queria pegar na época. Os dois barravam o boi pro meio. Amarrava, hein? Podia botar 2, 3 na corda. Não que eles estavam errados, eles tinham que fazer a parte deles. Eles faziam o jogo que podia jogar. Não tinha também tempo para soltar a coisa. Não. O Adriano até que era mais ligeiro, o Rogério era um pouco mais devagar. Só que o Rogério tinha uma espora que foi as melhores esporas que eu já vi no mundo. Chapa grossa, muito boa. E primeiro dia derrubou o Rogério. Aí escolheram ele para final. Na final pegou o Adriano. Eu falei, nossa senhora. Aí derrubou também. Eu falei, ó, Aí o boi valorizou. Aí pegou muito nome aqui em volta. Nossa, ele era temido pra caramba. O Adriano caiu dele na final de Catiguá. Caiu dele na final de um rodeio que o Valtinho Pereira fez aqui dos Encontros dos Tropeiros. E na final de Barretos. Que deu ibope porque o Adriano era o bambambam. Até hoje foi que alavancou o nosso rodeio. Foi o Adriano. E pra ele uma coisa... Até ele brinca e fala, você foi o tropeiro que mais me deu tomo. Mas nós estamos, graças a Deus... Eu tenho uma amizade muito boa, espelho muitas coisas nele, e, cara, ele alavancou nós, para falar onde nós estamos. E como que era fazer boi de rodeio em 1989? Olha... Você comprava ou você fazia? Não, fazia. Tem uma arena que eu estou reformando lá em casa, na fazenda agora. Era mais fácil por quê? Não era tão assim... Se um boi pulasse um pouquinho para frente, o boi não tinha que sair rodando de dentro, tal, tem essas coisas hoje, os quesitos que precisam hoje. Mas só que para comprar um boi hoje, quase ninguém tinha boi de rodeio. Eu pagava preço de 2 boi na arroba, era o valor que o cara me dava. Um boi, por exemplo, se ele pesava 20 arroba, eu pagava 40 arroba para ele no preço do dia, comprava o boi e levava, porque não tinha para quem vender para outro tropeiro. Não tinha essa disputa, ou não vender para um, vou vender para o outro. Aí a gente começou a montava eliminando, comprava um, experimentava muito boi, que não dava, vendia embora. No seu caso, como você tinha fazenda, isso facilitava também? Facilitou. Aí quando fui pegando o know-how, foi ficando Simar Colombo, graças a Deus que eu trabalhei bastante, aí eu comecei a comprar umas boiadinhas mais fracas que tinha aqui em volta, eu tirava 2 boi de um, 3 do outro. Aqui tem uma região aqui, que é Potirendaba, ali, a cidade do Sigmar, que faz muito boi, eu tirei muito boi dali. Tanto o Rio Bretão saiu de lá, Guaporé saiu de lá, Polo Sul saiu de lá, 0 Grau saiu de lá, tudo dos boi foi tudo ali daquela cidade. Qual foi o maior touro de todos os tempos para você? É difícil falar um só. Mas quais são os que levam mais nome da companhia foi o Cancún, por ter dado campeão em Barretos para o Neilovan Tomazelli, que alavancou o Neilovan, e depois, 99. Foi 98 o Rogério, 2000 Suzuki, é 99. 99 foi ele. Em 2000, ele ganhou. Em 99 ele deu campeão. Em 2000 ele ganhou o melhor boi do Barretos. Certo. Em 2001 ganhou a Arena de Ouro em São Paulo. Ele tinha dado a caminhonete para o Rogério Ferreira aqui em Fernandópolis. Nós fomos lá. A Arena de Ouro era lá em São Paulo. E eu ganhei lá. Como melhor touro. Com o melhor touro. Aí isso aí foi negócio. Isso aí é a ideia da crônica, do pessoal que gosta. E por final o povo muito falava era no Oba-Oba. Certo. Só que o meu boi, que eu sempre gostei, chamava Guaporé.
Foi o boi que eu mais gostei. Só que ele foi um boi muito difícil, ele era um boi que pulava curral, boi difícil para se mexer, muito criterioso. Mas o Silmar Colombo, o boi que ele mais gostou da companhia, chama Guaporé. E em segundo, o Oba-Oba, que foi muito leal comigo. Qual foi que morreu? O Araçá, qual que era o recente, 2013? O último é o Oba-Oba, no finalzinho. O Oba-Oba, né? Tanto é que o Guaporé... o Guaporé é da antiga mesmo. São tantos touros que passou pela gente, pergunta. Daí a pouco chega um cara e fala, lembra daquele boi? Eu não lembro. Daí a pouco fala, não, ele vai puxando. O tropeiro de touro você foi de 89 até quando? De 89 a 2015. 2015. 26 anos, tropeiro. E de cavalo, de 2001 a 2000... Não, peraí. 91 a 2011. 2001. Tá. É tanto janeiro que eu já estou me perdendo, falando a verdade. Olha, eu não acredito, parece que eu saí outro dia do rodeio, já estou com 7 anos que eu saí do rodeio, cara. Eu vendi a companhia. E você, qual foi na parte de animal, qual foi o melhor animal? Cavalo? Cavalo o cavalo meu que teve mais destaque, queira ou não queira, é o apaixonado. Eu acompanhei muito pouco dessa parte, não lembro muito dos animais, dos touros eu lembro. O cavalo foi prateado, pinguço, aquidauana, americana, apaixonado, mas o apaixonado foi um cavalo que era um cavalo até nojentinho de montar, como diz os peão, mas que se parava era um cavalo que dava nota. Você está entendendo? Ele é difícil de montar, um cavalo na peiteira, um cavalo quarto de milha puro, um cavalo de final inteiro, e linhagem até daquele pessoal ali de beirada de Prudente da tua região, linhagem caracolito, o cavalo. Era um cavalo assim meio difícil de montar. Pensado não gostava muito, que ele era meio pesadinho, peiteiro, mas se pararam, o cavalo que dava nota. Entendi. E o que te levou a ter tropa? Você já tinha boiado, já era consagrado, o que te levou a ter tropa? O que me levou a ter negócio? Eu tinha a boiada. E eu comecei, como todo mundo sabe, o meu reino dentro do rodeio foi as Minas Gerais para mim. Minas Gerais foi tudo que me tratou, que me fez tudo. Eu agradeço demais o estado de Minas Gerais. Você trabalhou demais lá? Demais. Guaxupé, Muzambinho, Campos Gerais, Alfenas, Carmo do Rio Claro, Pato de Minas, Divinópolis. Aí o que aconteceu? Por que você... Vou voltar nessa pergunta. Eu já tinha os bois. Eu comecei a pegar muito rodeio fechado para lá. Não tinha, o cara pedia, eu tinha que contratar de outro. Aí eu comecei a fazer cavalo e boi, trabalhar com os dois. Por exemplo, eu cheguei a fazer um Pato de Minas com cavalo e boi. Eu levava 3 caminhões, um caminhão de cavalo, um de boi e um a meia. Eu já soltei num rodeio 25 cavalos de um lado e 25 boi do outro lado. Só seu? Só meu. Mas eu tinha meus amigos, o Romildão Monteiro me ajudava a dar CD nos bois do lado de lá, o Pezão do outro corria do lado dos cavalos, eu tinha uns meninos Sabará me ajudavam do lado, eu tinha uns peão, já que era criterioso, já sabia o jeito, me ajudavam, porque era uma correria, porque antigamente era 1 e 1, né? Não é como agora, faz primeiro uma modalidade, depois a outra. Ou que solta um lado inteiro e depois um Pato de Minas, no sol quente da tarde, que eu rodei à tarde, companheiro. E uns bretinhos apertados, o animal não cabia dentro, você pulava para um lado, pulava para o outro. Era doído, mas era gostoso. Eu acho que eu peguei essa fase aí, um dos segundos rodeios que eu comentei em 2006, em Campos Gerais, que eu sei que estava mexendo. Campos Gerais. Que teve um universitário junto, lembra? Teve, eu lembro. Você lembra disso aí? Lembrei. A gente tá com um comentarista ali e tal. Então foi por isso que eu tive os dois, cavalo e boi. Só que aí você vai me perguntar por que uma parou e depois não. Porque chegou uma hora, não estava viável para alugar mais cavalo. Todo mundo começou a fazer só rodeio de touro. Com o dinheiro de cavalo fazia a premiação melhor para touro. E é uma pena que agora, hoje eu estou muito satisfeito, apesar de eu não ter cavalo. Porque eu tive os dois, mas eu sou mais apaixonado em cavalo que boi. Eu ia chegar nisso aí, eu sei que você é. Eu sou mais, só lacutiano, tudo, mas é cavalo, né? Eu falo mandarim em cavalo. Eu sou mais. Aí agora, hoje eu não estou, mas eu estou muito satisfeito que o rodeio de cavalo melhorou demais. Tá, essas genéticas que vem fazendo. Que faltava isso, né, e outra coisa, sobraram poucos tropeiros. E os que sobraram ficaram bons. Também tinha demais. Então... esse negócio de protetora dos animais, em cima, coisa. Então, os tropeiros teve que elevar a qualidade, tudo. E tá muito... vou te falar, hoje... Desculpe os meus companheiros de boi, tudo, sabe? Eu também gosto de boi, eu devo minha vida ao rodeio de boi também. Mas o rodeio de cavalo hoje tá mais bonito que o de boi, né? Tem salvado muitas festas. Né? Nossa Senhora! Principalmente no Paraná agora. O rodeio de americano esses dias aí, destroncou um tanto de peão. Palestina mandou 5 pro hospital aqui para Rio Preto aí. Eu falei, que é isso, gente? Não é peãozinho, não é molecada nova, não. Molecada dura mesmo.
Você não via, passava anos para ver um cara desse cair de um cavalo. O Antônio Juscelino para cair de um cavalo, moço. Eu te conheci esses dias, acho que foi com, não sei se foi com o Gerson mesmo, com o Zeus, não sei. O Zeus é meu afilhado, sou padrinho de casamento dele. Se consagrou comigo em Guaxupé. Né? E estava falando do seguinte, esse ano, que eu vou em Barretos ali já não tão antigamente, mas eu venho lá de 2014, 2012, 11 para cá. Eu trabalhando em 2014, então o formato de Barretos é o mesmo, 2 turmas, semifinal no sábado e final no domingo. E eu nunca imaginei que eu ia ver um peão com tombo entrar na final e o Goiânia entrou 2. Isso aí reflete no nível. Rapaz, o nível da você fala, né, desse tanto de animal. Você sabe com quantos? Uma vez eu fui lá, eu nem pensava um dia de montar em boi nem nada. Eu fui lá ajudar só. Eu fui lá, tava lá. Eu dei porteira no Barretos. Vaca Magra que organizava lá junto com o Tião, me botou lá para ajudar lá, tá dando porteira. Soltou 150 cavalos, rapaz, naquele dia. 150 cavalos. À tarde, o Roberto Conte gritando com todo mundo lá dentro dos negócios. Nossa, hoje é um pouquinho, era um tanto de cavalo. Peguei a fase de 100 boi numa noite, assim. Nossa, era absurda a coisa. Era absurda as montarias. Era bastante. Vamos falar um pouco do Cutiano. Quem foram os nomes, assim, que você acha que foram de competidor, assim, que você viu montar, que você é fã, assim, que você admira, assim? Vamos falar um pouco. Infelizmente, parou os 2 caras que eu fui mais fã do rodeio. Pararam o ano passado, Luiz Antônio e Zé Mariano. Esses são os 2... O Luiz Antônio, eu falo assim que ele pegou a fase dos antigos, ele era um molequinho perto dos antigos, perto de Daile Rezende, do Bado, que é a peãozada Nivaldo dos Santos, a peãozada Taboada, ele era um molequinho novo. Daí uns dias ele passou a ser o veterano, e ele foi o mesmo peão, com a mesma performance, o jeito de montar. O Luiz Antônio ia montar num cavalo, ele só fala, e aí, tá apertado? Ele não vai aquele cara que vinha para matar cavalo, não. Ele pegava que tá bom, tá... Um cara reclamado do Luiz Antônio não existe como peão. Ele assim, ele era crítico de animal, coisa, mas ele, para negócio de traia, ele só fazia aqui, põe para fora. E ele tem a perninha curta, tanto ele tá esporeando quanto ele tá brecando de cigarro que chega no canto. Ele sabe demais. E parador de cavalo, um outro afilhado que eu tenho, que é o Zé Mariano. Que todo mundo falava assim, chegava um cavalo duro no rodeio, e o nego fala assim, vamos ver a hora que o Zezinho topado com ele. Aí, negócio. E assim, 2 caras assim, mas eu tenho vários. É que são muitos nomes, né? São muitos. O Zeus andou muito tempo na minha companhia. O cara mais divertido, mais que eu fico na casa dele com ele nos rodeios, Clodovir Palata. Não posso deixar de fora aquele de Santópolis de Aguapeí, o Sidney Pereira Brito, que na época teve uma época que estava a peãozada toda antiga montando. Aí teve um rolo no Barretos lá, foi quando surgiu a federação. Aí surgiu a peãozada nova, aí surgiu o Sidney, Palata, são negócios. Aí o Sidney não era conhecido, ele montava um pouco com a marca 70 aqui. Aí ele foi comigo, ele foi bicampeão comigo lá em Guaxupé. Ganhou todos os rodeios que eu ia, era companheiro mesmo. Vamos pegando. Então teve vários peões, falar só um. Mas eu falo assim, eu destacava o Zé como o mais parador e o Luiz Antônio, que eu gostava de ver ele montar. E uma coisa que ele montou no tempo antigo, nesse daqui, e se ele voltar a montar hoje, ele aperta os outros também. Ele é bem cavaleiro. Você, como apaixonado pelo Cutiano, como que você vê o futuro da modalidade de competidor? Olha, tá difícil de surgir novos. Tá surgindo um sobrinho do Zé, que tá na... Felipe Mariano, né? Que é da Roseta, que surgiu. Surgiu um menino aqui de Mirassol, tem o de Bálsamo, Renan, que é também é da Roseta. E o Luiz Felipe de Mirassol, que são os meninos novos. Tá difícil de surgir, porque antigamente já estava difícil, agora com essa tropa pesada, não vai de qualquer jeito não, hein? Não vai, que eu vou te falar a verdade, não é tom, tá destroncando os peão. Rapaz, a peãozada tá pulando, a tropa tá pulando, Agora, não é que a gente deseja mal pro peão. A parte dele é a parte dele, mas não. Eu só tô falando assim porque o cavalo tava muito defasado, ninguém nem queria assistir mais cavalo, ninguém queria. Eu achava que faltava adrenalina, porque justamente por que o touro chama uma atenção aqui por causa da adrenalina? Por causa de tombo, tem que ter tombo, se não tiver um pouquinho de tombo, e outra coisa. Incerteza, né? E uma coisa, os tropeiros voltaram a botar cavalo na peiteira. Antigamente já experimentava o cavalo no ferrinho. O cavalo no ferrinho é que nem um tarciado praticamente. Às vezes faz mais força, dá tranquilo, mas é por obrigação, falar a verdade, tem que parar quase, 90% tem que parar nos cavalos de ferrinho. O de peiteiro não, peiteiro você tem que calanguear, voltar. Você tem uma estabilidade maior. Exato, é difícil, o cara tem que ser, aí tem que provar que é cavaleiro mesmo.
Que provar. Você quer ver você sair no galo meio na pressão, que chega na cerca, você tem que dar a rédea, você tem que voltar na cerca, você tem que ser o peão. Qual que era... Você participou de vários tempos, você pegou várias épocas, né? Você estava falando aqui do arreio. Qual que é a rivalidade do peão e do tropeiro ali na hora de montar? O que o peão quer fazer que não pode, o que o tropeiro quer fazer que não pode, ali na hora de regular um arreio, o que é? Não, uma boa que eu vou falar. Antigamente, na minha época, teve uma coisa que estava acabando muito bem com o rodeio, que depois botou a regra. Era um tal de X. Pegava a rédea daqui, outra daqui, fazia um nó. Então apertava aqui em cima do cavalo, não tinha cavalo que pulava. Eu esqueço de falar os peão, o Tuquinha fazia muito isso. Mas meu amigo também, ficava aquele de Getulina lá, o Costinha, pelo amor de Deus, o Costinha montava num cavalo e dava um X, eu podia saber, mas não ia cair nunca. E aí veio e tirou esse X, foi aonde também alavancou, eu tinha esquecido de falar isso, aquele negócio que antigamente, que fazia e tirava muito. Voltando, qual que é a pergunta que você falava? Sim, qual que é o que o peão quer fazer então, que vocês não gostam, o que vocês querem fazer que o peão não gosta? O que é a briga ali? Antigamente era o jeito de arriar o negócio. Às vezes o cara quer soltar um pouco a peiteira entrar no gogó do cavalo, ele sai um pouquinho enforcado. Aí a gente vai lá embaixo, regula, tem que puxar ela, tem que ser nem para um nem para outro, tem que ser certo. Negócio. E antigamente a peãozada mandava muito nos tropeiros, demais, tava de um jeito que chegou um certo limite que eles tomaram conta do rodeio, então estava soltando muita peiteira, então o negócio prejudicava um pouco. Hoje não, e outra, o de hoje, até falando da molecada nova aí hoje, que já não é da minha geração, não peguei na minha geração, que a gente vê montar, é um espetáculo ver o Arizinho montar, ver o Pingo montar. Falando em Arizinho, o pai dele montou com nós há muito tempo, o Arizão. O Arizão montou na minha tropa muitas vezes. Mas o Arizinho, o Pingo, esses meninos, dá um gosto de ver hoje montar essa molecada. E eles são bem profissionais, eles não são uns caras que brigam em arreamento nem nada, monta certo. Você costuma ir em alguns rodeios, né? Que são praticamente 3 ou 4 no ano. Eu sei que o número 1 seu é Colorado, né? Por quê? Somente Colorado supera Colorado, né? Assim que fala? E você sabe como é que eu cheguei em Colorado? Então, conta, já que vamos falar de Colorado, conta do começo ao fim. Em 89. Começo ao fim, não, quando do começo. Em 89, meu boi deu campeão no Barreto do Cancún. Aí todo mundo queria ser um arcolão com boi, porque na época, quando o boi dava campeão no Barretos, outro ano era o garantido muito. Era o boi do ano, né? E era muito contrato, bastante festa te procurava. E um dia fizeram uma reportagem comigo quando deu campeão lá, aí pegou e falou assim: o que falta pro seu? Eu falei: falta 2 festas que eu tenho vontade. Fazer o rodeio de Presidente Prudente, que era no coberto, que era o auge mesmo. Dos campeões. Não desfazendo que é de agora, mas antigamente era um rodeio diferente. E Colorado. Mas não demorou muito. Zé Américo liga para mim um dia. Aqui é o Zé Américo Colorado. Eu fiquei sabendo se eu tenho uma vontade de ir no Colorado. Puta merda, agora Deus deu a fome, vontade de comer, mesma coisa. Pegou, me contratou. Aí eu fui para lá. Chegando lá, cara, aquela comissão é diferente, cara. Aquela comissão é muito boa. Nossa, eu peguei... Eu me sinto de casa lá. É uma festa que eu vou te falar com isso. Só se um dia eu não morreu, não tiver condição de ir, que eu vou deixar de ir. São várias festas que eu vou. Eu vou Divinópolis, no Bocão, que ainda estou indo para rever os amigos. Americana, eu sou João Frias, que eu vou sempre. Barretos, Jerominho, e lá dentro tem um grande amigo que me incentivou muito no rodeio de cavalo, que foi o Gilberto Mega, que eu comprei muito cavalo dele lá. Então, foi Divinópolis, Colorado, Americana. E aqui, Barretos, e aqui em Rio Preto, que a gente vai, aqui no Paulo Emílio. Aqui é de casa, né? Aqui é de casa, aqui. Mas aqui também tem os seus amigos. Lembra? Você estava perguntando quem que era a turma, com a época, teve um ano que eu trabalhava eu esqueci de falar, o Paulo montou comigo. Então, eu perguntei, Paulo montou comigo. Você fez uma homenagem com os amigos, você, o Guto, o seu... Foi para homenagear o Salustiano Ribeiro. Isso, uma vez eu acho que... Salu foi o Deus para nós aqui em Rio Preto, aqui. Tanto na pancada quanto para montar em boi. Ele era bom de todo jeito, ele era complicado, gente boa. Tinha muita briga naquela época? Nossa Senhora. Você participava ou só olhava? A gente era moleque novo ainda, né? A gente era meio ranhetinha, mas a gente era moleque novo. Só que antigamente não era essas briguinhas, não. A peãozada normalmente era muito estribada nos outros, coisas, os peões de cavalo. A peãozada de cavalo era brava, hein? Era pra valer. Nossa Senhora. E ali em Colorado, você chegou a levar a tropa lá também? Não cheguei. Eu fui por 14 anos, eu fiz com boi lá. Com boi? 14 anos. Eu fiz, vou falar meu currículo, 23 anos de Barretos, em 26 anos de companhia, eu fiz 23 de Barretos. Certo. Americana, 19 anos.
Colorado 14. São as festas. Jaguariúna, uma hora ia, uma hora não ia. Eu fiz tudo do negócio. Rio Verde, Jaguariúna. Ixi, eu nem sei, Rio Verde foi um tanto. Só que eu fiz mais, acho que fiz. Sabe o que aconteceu no Rio Verde? Eu ia. Teve uma vez, teve um boi meu, não teve um probleminha lá. Aí eu peguei e batia com o rodeio de Guaxupé. Eu gostava muito de fazer Guaxupé. Então eu fiz 14 anos também em Guaxupé, batia com a data. Então uma festa aqui também que eu gostava muito aqui perto, era Miguelópolis. Eu fiz 17 anos. Eu nunca gostei de ficar trocando de pular de galho em galho. Eu pegava assim, todo ano eu já guardava a data, porque você já sabe o jeito que o presidente quer as coisas, que não queria, porque antigamente não tinha empresário, era o presidente da festa, ele ficava esperando a gente chegar. A gente fazia a partilha que a gente chegava lá, era 4, 5 dias, do jeito que você sabe que eu gosto, uma bebidinha, um churrasquinho, coisa, pelo amor de Deus, era muito gostoso o rodeio. O rodeio era, puta merda, o rodeio antigamente era muito gostoso. Olha, eu falo que tinha que piava lá. Você é médico veterinário? Sou médico veterinário. É pecuarista. O que o rodeio te ensinou na vida de... O que você aprendeu com o rodeio? A ter respeito com as pessoas, porque eu vou te falar, eu andei no meio de um povo muito bruto, chucro, e nunca se ouviu falar que o senhor Mar relou a mão a ninguém e eu tomei um tapa de alguém. Eu sempre falo, já falei da outra vez lá, o cara ultimamente era o Negão, que era o brabão, não era? E eu e ele tem um respeito muito bom, a gente sabe. Atrás dos bretes a gente ia lá, pode falar, né? Tomava uns whisky, uma coisa, outro menino que era, nossa senhora, ele já não era briguento, mas que gostava demais, era Fabiano Vieira, os meninos e tal. Mas nunca teve um problema, uma desavença de ter isso aí, isso é respeito. Credibilidade, né? É, porque onde que você fala a verdade, tem vários juízes que já até sabem, depois que você tomou um tapa na cara, tomou uma coisa, você acabou dando rodeio. Aí acabou o brilho, né? Então eu acho que é desse jeito, por aí que as coisas. Eu tive uma fama de ser meio carrancudo, meio fechado, sabe? Porque eu só tenho uma coisa assim, eu nunca levei nada para casa. Não de ser bonito para os outros, mas eu acho que o que eu estava fazendo pro lado do tropeiro, ajudando. Às vezes o cara queria matar na barrigueira, ou o cara, antigamente os peão às vezes ia passar uma corda americana, botava a corda na minguinha um pouquinho para tirar pulo de boi. Não, aí tá errado, você tá entendendo? É defendendo a coisa certa. Eu nunca fui para prejudicar o peão, mas a gente tem que fazer o nosso, você tá entendendo? Eu sou tropeiro, gente, tem que bater no peito que eu sou um tropeiro. Eu tinha prazer de ser o que eu era. Entendi. Qual peão te deu mais trabalho, mas mais trabalho no sentido de que parava nos seus bois, quase todos, assim, que pegava seus bois, os bois mais duros e parava, assim, na maioria das vezes? Não trabalho de confusão, trabalho de... Trabalho assim, trabalho é a linguagem, a expressão nossa, né? Nossa senhora, tanta gente. O peão mais parador que tinha, né? Foi o Rogério Ferreira, né? O Rogério. De parador foi ele. Mas o meu ídolo, assim, como peão, assim, de ganância, de ir por cima, foi o Fabrício Alves. O Fabrício podia bater a cabeça no cupim do boi, ele voltava, ele era um fenômeno. Esse é o cara que você... Agora, o mais parador, não sou eu, o mais parador para mim foi o Rogério. E tem uma coisa, o Rogério, porque apertava muito a corda. Na época... Era normal. Era normal. Agora, a espora dele, na época, agora o problema que a gente tinha naquela época, as esporas eram muito bravas, muito. O Rogério é uma lição, a espora dele sempre foi da chapa grossa. Nunca teve problema? Não. Se alguém falar do Rogerício, pode falar que ele apertava demais boi. Mas em espora, só que não é que ele tava o negócio. Era lei, era deles. Agora, tinha muito, mas para mim, parador foi o Rogério. O que te levou a parar geral com o rodeio? Olha... O que chegou a essa decisão? Passando Ribeirão Preto, indo em sentido Alterosa, lá no meu afiliado o Júlio Carlos Borges, que é da comissão de Alterosa, uma festa tradicional. Falei, minha mulher, vou vender meus... Mas por quê? Vai ter que te internar, ou fazer psicólogo, porque você é acostumado a viajar toda semana, tá no teu sangue, a gente tem que... Eu falei, não, acho que já deu. Eu vou mudar de ramo. Me deu um estralo. E foi uma das coisas também que vinha me fazendo, que eu ia bem de quinta e sexta no rodeio. Sábado e domingo já tá vontade de vir embora para casa. Você quer ver você ir num rodeio, você ficar durante o dia num hotel trancado, lá num domingo, esperando de noite para receber, para vir embora. Aí você vem, passa a noite inteira viajando, por exemplo, um rodeio de Pato de Minas, 500 quilômetros, um Divinópolis. Você viaja, aí você chega em casa esbudegado. O alemão faz uma coisinha, o outro vou na fazenda, quarta-feira eu carrego para o outro lado o negócio. E minhas festas eram tudo longe, eu trabalhava sempre no estado de Minas. Eu só vim aqui em São Paulo, eu tinha assim, eu botei na minha cabeça que eu vou fazer os rodeios de Minas, que era muito bom financeiramente. E pessoal muito bom. Sindicato rural, muito bom. Aí eu vinha para cá para fazer as festas grandes.
eu gostava. Jales, Fernandópolis, pro lado de cá, e Aparecida Taboada, as festas que eu gostava de fazer para cá. Pro lado de lá, Jaguariúna, Americana, pro lado de lá o Colorado. Então eu fazia umas 5, 6 que dava um know-how, que é o nome do Silmar Colombo, para manter. Mas depois eu corria lá para baixo, que era o lugar que eu gostava de ficar. Eu até uma vez eu botei um slogan, assim, que eu tinha da companhia do Silmar Colombo, eu amo Minas Gerais, eu gostava demais, cara. E tinha umas pinguinhas boas lá, né, gostoso. Lá tem, né? Tem, lá é o ninho da pinga. O povo fica atrás dessas marcas famosas de pinga, eles não sabem que as pingas boas estão nos prédios. E tem outro que ainda chega e fala assim, é amarelinho, para, pinga tem que ser branca, rapaz, a pinga sai branca, depois ele fala amarela porque ela já foi batizada. A boa é a branquinha mesmo. Tem essa polêmica também, pinga boa. Não, quando ela sai do engenho, ela sai branca. Depois que ela foi, ela já pegou o umbuarama, o sucupira, depois vai botando a madeira, salsa parrilha, eles vão botando, aí vai trocando o gosto. Mas a verdadeira é a branquinha mesmo. É a branquinha, e eu gosto, hein, com o torremo junto. Qual foi o último rodeio? Como é que chama a cidade do Lusiânia? Lá em Lusiânia? Lusiânia, foi o último rodeio. Esse foi o último rodeio. E eu tinha até o contrato já acertado para Colorado, aí eu abri mão. Eu não quis nada. Não, eu fui lá para passear foi o ano que você me entrevistou lá. E olha, eu estou muito realizado que eu estou, cara. Mexendo numa coisa que eu gosto, eu mexo com recria, compro bezerro, e mando para os confinadores aqui, é uma coisa que eu gosto, bato muito leilão. Entrei numa outra área, uma área que era já da fazenda, mas que eu gosto. Eu fui um cara consagrado, graças a Deus, dando rodeio, realizado, saí com vários amigos. E hoje eu mexo numa coisa, porque o rodeio já estava ficando mais difícil de lucratividade, no meu final. E eu entrei numa coisa que está hoje muito bom. E saiu no auge também, né? Saiu por cima. Isso que é o gostoso, porque tem muita gente, aí tá chato você citar nomes, que saiu porque não deu conta de uma coisa, ou outra, deu um problema. Na verdade, eu rodeio. E eu não saí eu não falo que eu saí do rodeio, eu parei com o rodeio só de levar boi. O meu rodeio está dentro de mim. E eu vou ser um eterno tropeiro, o negócio. Você fala, eu sou convidado para ir nos rodeios, todo mundo me chama. Então é uma coisa, é prazeroso. Quando você começou a fazer touro ainda do experimento de boiada, de boi de fisionomia, né? Biotipo, de olhar, eu participei disso, meu pai teve boi, a gente trabalhava fazendo, então você vê como funciona. Mas aí você participou no final que no começo, como você falou, às vezes o boi não dava aqueles pulão, mas saía aqui, derrubava, valia, aí no final já veio a parte da melhor boiada, aí você tem que buscar um outro tipo de animal, e aí ficou mais difícil também? Quando estava ficando difícil, Deus me abençoou. Que um dia um companheiro meu, Renato Zanovello, tinha uma boiada, ele já foi tropeiro antigo junto comigo, e ele estava morando lá no Mato Grosso e ele fez uma boiada lá. Em 2008 eu desci, ele falou assim, Mara, tem uma boiada boa lá, assim, eu falei, nossa, mas pode ter. Meio desconfiado se era bom mesmo, mas ele também entendia, porque ele também mexeu com o rodeio, ele vai saber se era bom ou não. E com outro que eu achei, eu falei, eu não dou conta, eu nunca comprei boi caro, eu nunca fui um tropeiro de comprar coisa cara. Você põe coisa cara, você não tirava nunca, eu tinha que pôr e tirar, eu tinha que botar o valor e tirar no contrato que a gente fazia. E deu certo, eu ir lá e eu trouxe 2 caminhões logo de cara da boiada do Renato, nossa, estourou, logo de cara foi quando o Oba-Oba já foi o melhor boi, maior nota pro Edevaldo no Barretos em 2008, ele não ganhou, mas ele fez a maior nota com ele, porque já é ponto corrido, né? E aí estourou, Arruma-Mala, Fugitivo, todos esses boi que foram tudo desse lote que veio de lá de baixo, lá do Renato Zanovello. Foi uma boiada que me acertou demais. Foi quando o povo estava muito criterioso. Foi na época que eu entrei no Brahma Super Bull. No Brahma Super Bull, as boiadas era eu, Júnior Zamperlini, Paulo Emílio, o Bentinho e o Madrugada. Eram os 5 que fazíamos lá. Certo. Aí depois foi entrando o Peninha, tudo, mas na época, nossa, era muito prazeroso de ir, bom financeiramente, muitas diárias. Me deram de presente, isso eu agradeço na época da Brahma lá, ao Guilherme Marconi, na época, que me deu uma passagem para mim ir lá ver a final quando o Silvano ganhou, em 2001. Eu fui para lá e fui para o intermédio da Brahma mesmo, eu e minha esposa, com hotel tudo pago, tudo. Foi isso que o rodeio me deu. Eu falo do rodeio, o rodeio me deu muitas coisas. Eu falo também, para mim também. Eu só tenho que agradecer, e agora muita gente, às vezes, hoje, eu vou falar, muitos tropeiros vai pegar e falar assim, nossa, mas ganhou dinheiro. Ganhava-se dinheiro. Era lucrativo, o rodeio era lucrativo. E eu vou falar uma coisa que eu separo sempre o joio do trigo.
Tudo eu falo, ponho o Patos de Minas, como Patos de Minas eu fiz 10 anos lá. Eu levava um caminhão de cavalo, um caminhão de boi. O frete, eu ganhava uma perna de ida, uma perna de volta e uma parada do caminhão. O caminhão é separado, o contrato do caminhão. O caminhão não tem que ter nada, o boi tem que receber. O caminhão é outra coisa, você vai botar um capital de um caminhão junto? Não pode. Então eu ganhava 3 pernas em cada caminhão que levava no rodeio. E é o justo, você paga para ir, paga para voltar, e fica 5 dias parado um capital daquele lá, ele tem que ganhar. Você chega um dia antes, 4 dias o rodeio chegava um dia antes, que era longe. Então, você ganhava bem e você ganhava o frete para levar. Hoje, Malemar, nego tá pagando o frete, tá difícil para tocar. Isso foi desanimando também? Foi desanimando, foi, porque, então, na minha época minha, que de tropeiro, eu, Valtim Pereira, tinha um Procópio, Renato Zanovello, Zé da Platina, a marca Taça, que era do Altarzinho Petramolês. Essa daí era rentável essa época, a gente vivia disso. Vivíamos disso aí, do rodeio. Aí depois foi avacalhando. E você vendeu todo o seu para alguém? A boiada minha, quando eu vendi... Sem ser no final, no meio do... Não. Tive várias propostas e eu acho assim, quando um cara vende um boi, pode vender tudo, ele tem que sair fora. Você não pode vender teu melhor boi, tirar, o cara chegar e querer tirar do melhor. E o compromisso que eu tenho com as comissões, eu vou vender o meu melhor boi, depois eu vou no rodeio. Então você não tem muita proposta em Cancún, essas coisas ou não? Teve no Cancún, o Rio Pretão deu mais trabalho quando ele surgiu. Que era um boi meio diferente, um boi bem derrubador. Na época era boi de eliminação, que na época voltava 0 ponto na final, ele só dava quinto, ele derrubava rapidinho, na hora. Entendi. Aquele Alencarzinho, esses meninos não podiam nem ver ele, era Qual foi a pombo. proposta mais absurda que você recebeu? Que boi foi? De quem que foi? Eu não lembro certinho do valores. Na época o Paulo Emílio era bem para comprar o Rio Pretão, na época. Mas isso foi 1900 e bolinha. Mas nem te tentou, não? Não, teve uns conversinhos que chega ali para lá e para cá, mas eu nunca fui de vender. Nunca vendi Então, nenhum animal. Nenhum boi? Nem um boi. Só quando foi para terminar, vendi tudo minha tropa pro Juliano Verde e a boiada eu dividi em 3 partes. Vendeu para quem na época? Um pouco eu tirei para Minas Gerais, foi picado. A cabeceira minha foi pro Fuad, de Salles. E depois um pouco foi no leilão do Paulo Bellarmino. Eu queria sair. Quando o cara quer vender, é facinho. É duro quando o caboclo não quer vender os teus treinos. Aí acabou fica fazendo coisinha. Eu queria... Falei que vou parar, vou trocar de coisa. Logo eu já entrei na pecuária e você mesmo ia no caminhão, dirigindo? Nunca dirigi. Eu dirigi um caminhão uma vez só, um caminhão meu. Não nasci para caminhão. Não. Nossa, que trem grandão, a hora que embalava, Deus me livre, não tinha medo demais da conta. Eu não era suado. Assim. Não. Eu sempre ia do lado dos rodeios, minha caminhonete, ou na época do meu. Na época do. Cara, o tropeiro mesmo, na Minas Gerais, tinha um diplomatão preto, e era muito lindo de uísque dentro e pau ia para esses rodeios. É muito famoso o vídeo seu que você fala da questão do... que quando chegou a fivela, acabou os bois de rodeio. Você mantém aquelas coisas? Olha, o que eu falei tá provando, não tá? É o ego do tropeiro, porque você pega, o cara a boiada do fulano tá perdendo, aí ele quer ganhar. Ele volta o animal dele de final de novo. Aí chega no final do ano, aquele animal pode ser que esteja bom, pode ser que não esteja acabado. Ele tem que comprar de novo, ele vai ficar com a fivela, mas ele tem que comprar o boi de novo. Eu penso assim... E é realidade, você pode bater negócio. O tropeiro não quer dar o braço a torcer, por quê? O tropeiro é paixão, eu sei, já vi. A paixão do tropeiro é o trem mais gostoso que existe. Você não acha se fosse igual na PBR, que uma saída só, um boi sobreviveria muito mais? Para escolher? Não, para dar o melhor boi. Então, para escolher o melhor boi? Uma vez só. Na PBR é uma vez só, né? Mas se mesmo assim os caras colocam 2, não é obrigado, né? Não é obrigado. Não, assim, até 2 vezes eu acho que dá legal. É até bom que às vezes o boi pula um dia, ele já viu o jeito, o jeito, as coisas. E uma coisa que eu fazia muito no rodeio, quando eu tinha o meu boi bom de final, ele nunca pulava na quinta. Sempre eu punha na sexta. Porque às vezes chega na quinta, a pista tá meio pesada, até meio... No outro dia que eles vão arrumar, aí já tá arrumado, aí você punha o teu boi. E geralmente para disputar também, o povo tudo carcava os bois de final no primeiro dia, eu já punha sempre no segundo. Coisa que deu certo comigo e eu... Tem muita gente que faz isso hoje, tem vários tratores que vai na... Porque também dá assim, porque a boiada que pula na quinta volta no sábado, né? E a de sexta volta no domingo. Sábado é um dia mais
Só que um dia mais... Porque exige mais na final e semifinal ultimamente, né? Antigamente também não podia me relaxar também no sábado, porque as comissões de fora iam de sábado para olhar as festas, para contratar a gente. Ah, é? De sábado é o dia que eles batiam, é o dia que eles saíam para dar as olhadas, para contratar. Também não podia largar na mão também, não. Mas é que eu falo, o tropeiro é uma paixão. Eu te falo uma coisa, uma vez eu fui num rodeio de Catanduva e uma égua minha não pulou bem na final. Eu vim embora, esqueci de ligar até o rádio. Eu cheguei aqui em Rio Preto, que eu vi que não tinha ligado nem o rádio do carro. Você entra dentro, o rodeio te entra dentro. Você tem que viver o rodeio. Acabou que não tem brilho, que não viveu, não é tropeiro. Entendi. Tem que vir. Você tem que tomar café, almoçar e jantar pensando em boi, cavalo. Isso é tropeiro verdadeiro mesmo. Essa é uma questão mais já meia... E tem um tropeiro desse jeito das antigas, de cavalo, que está hoje. Seu Dominguinho de fartura, que os meninos, o Flavinho, o Fabinho, os meninos, eles respiram rodeio. O povo vive rodeio. E agora eu vou te falar uma coisa que você não me perguntou, mas eu vou te falar. A minha inspiração em cavalo foi na marca Estrela. Jorge Jurandir dos Santos. Ali para mim foi tudo, né? Ali foi onde começou tudo o rodeio. Ali foi o começo. Nossa, aquele velho lá sabia tudo e mais alguma coisa, né? Jurandir, então no Sedem, só se nascer outro cara. Não era só fama, tinha um conhecimento. Não, né? Os caras eram fenômeno. O Zé do Prata foi o melhor cavalo dele, porque falava bem dele, né? Falaram que ele era o melhor cavalo. Não, ajudava, mas que eles foram os caras que, senão, eles não tinham ficado 25, 30 anos aí no auge. Eles não teve altos e baixos. De quando começaram, eles manteram. Isso é difícil, né? Exatamente. E como é pra você colocar... Sua tropa chegou por lá no rodeio do Jorge, não? Vixe. E como que é você chegar com a tropa junto com o cara que foi sua inspiração? Era prazeroso, porque o Jurandir se tornou um dos melhores amigos que eu tive dentro do rodeio. Eu sempre gostei de um golinho de uísque, eles toda hora eles falavam assim, cadê o nosso lá? E ele ficava brincando lá atrás do brete e tal. E o velho, nossa senhora, uma vez eu até cheguei lá, foi o maior prazer, cara. Eu era fã dele, um rodeio de Santo Inácio, ia pular lá, mas eu não estava com cavalo, aquele dia eu estava com boi e ele com cavalo. Aí eu cheguei, ele já estava tudo arrumado, eu falei, vamos ali tomar uma cervejinha, comer uma carne. E ali no Paraná eles põem a carne no bambuzinho, né? Põe num bambu e vai tirando aqui assim. É um prazer eu ter pago uma carne e tomar uma cerveja com aquele homem lá, gente. Nossa senhora, para mim aquilo foi... Que era um cara que eu era fã desde pequenininho, assistindo na arena do lado, quando nessa região aqui, Potirendaba e Mendonça, que vinha o Zé do Prato com a Marca Estrela, que elas não iam todos os rodeios, elas iam alguns, que eles eram caras, eles eram a elite mesmo do rodeio. Aí eu vi assim, um dia eu poder sentar e poder tomar uma cerveja com um homem dele, para mim foi prazeroso demais. Prazeroso, né? Nossa senhora. Eu falo que eu vivo isso hoje, porque tipo assim, vocês todos, vocês ouviram televisão também, eu vi na televisão. Então, quando começou a passar na televisão, né? Mas já passava, como é que fala? O repeteco, né? Não tinha ao vivo, né? Que nem agora você vê pela internet. Gravava daí um mês, quase nem ia ver o rodeio. O meu conhecimento dos animais dos anos 90 são por causa da televisão. Até porque era mais fácil, porque hoje tem um monte de transmissão, você perde onde os animais tá, né? Agora, naquela época era tudo centralizado. Então, Rio Pretão, eu lembro assim, dele pulando, do campo. Tanto é que depois o Marcondes teve um boi muito bom, chamava, eles botaram o nome de Rio Pretão por causa disso. O branquinho da Sedem pôs o nome de Rio Pretão, porque parecia com o boi e era um boi duro. Parecido. São 26 anos, é que nem você falar. Eu não lembro de todos os bois, porque eu tive um tipo de boi no começo, no meio foi outro, cavalo foi outro, peão, era uma época, tem uns que foi largando para o mundo, que foi parando, outro negócio. Rapaz, agora boi, eu fui no Barretos esse ano, só tinha 2 peões que estava montando, que é da minha época. Em 7 anos, 2 peões que estava montando, que é da minha época. De cavalo era todos os mesmos. Eu vi lá o Emílio, e eu acho que era o outro, eu vi, foi o Geminho, que eu vi, que ainda chegou a montar meu boi. O Geminho montou pouco, o Emílio montou bastante. Agora cavalo, estava tanto que tinha lá. Tem alguém que estava lá que não montou essa animal? Poucos, né? Não, onde você fala? De cavalo? Não, onde estava esse ano lá? No Cotiana. O mais nova, né? Sidney, né, que estava lá. Sidney, eu não sei se o Arizinho acho que não chegou a montar. Tuquinha, Éder Fiore. Tem. O Preguinho, de Novo Horizonte. O Zé Bento. Pio também, né? Pio montou muito. O Pio ele era peão que ajudava ele começou com o Sabará aqui em Palestina, Sabará, que era a tropa MS, Maciel e Sabará de Palestina. A boiada dos anos 90 foi a boiada mais dura? É que podia pular tudo quanto é tipo de boi, né? Eu acho que foi mais dura. Foi mais dura. Não mais puladeira eu não sei. Não, dura. Vamos falar duro.
Porque antigamente tinha mais boi duro para pular na final, e tanto é que o rodeio, sem querer, ele já apartava o boi duro, porque voltava a 0 ponto, o boi que geralmente dava quinta, ele era o boi duro mesmo, que ele derrubava mais rápido. Não importa o jeito que ele pulava, se ele prancheava, porque às vezes o cara prancheia, o juiz não dá nota. Está dentro do regulamento hoje, que não é para dar, tudo bem. Mas ele dava uns pranchados a coisa, pá, buf, era boi duro. Boi duro. E aí o negócio de dureza do bandido para cá, que começou a cair no chão, que aí começou aquele negócio de querer, não, esse boi não vai poder pular, esse não vai, aí começou a tirar uns bois, que começou esse negócio. Aí entrou os critérios também. Os critérios, exato. É a modalidade, a modernidade, quer dizer, foi mudando tudo, né? Ah lá, agora deixa eu lembrar o que eu ia falar. Além de você falou do título Cancún de Barreiras, Arena de Ouro, você pegou pouco aí da fase de melhor boi e melhor boiada, mas você ainda pegou um pedaço bom. Qual foram os títulos importantes que você ganhou depois? Quando eu estava saindo do rodeio, estava começando os negócios das fivelas, né? Que tá o negócio. Eu fui bicampeão melhor boiada em Jaguariúna, no Iron Cowboy, bicampeão melhor boi de Americana, melhor boi de Barretos em 2000 e 99 deu campeão, tricampeão melhor boi Aparecida Boada, aí tem um outro picado. Você pegou pouco ainda, mas tem bastante fivela aí. Não, tem, ganhei melhor boi, Goiânia, mas é uma festa que não é tão tradicional, eu ganhei Goiânia, eu ganhei na PBR na época lá, né, o João Sérgio, um cara ajeitado que comandava lá as coisas e tudo, ganhei muitos rodeios assim, mas assim, eu ganhei, sou bicampeão de 2 anos seguidos com o melhor boi com o Camaro no final, que era um boi bem duro. Sumaré, sou bicampeão de Sumaré 2 anos seguidos, melhor boi lá com o Camaro. Tem bastante assim, que eu falo. A gente fala mais assim, um Jaguariúna, que hoje às vezes, né, não, mas Jaguariúna para nós era um sonho, lá era qualquer luxo do rodeio. Já que eu cheguei lá, a primeira vez que eu vi que não tinha arquibancada, só camarote, eu fiquei bobo de ver aquele rodeio. Porque ela é praticamente um bairro de Campinas, né? Era um puta no rodeio. Americana, Barretos e Jaguariúna e Colorado eram os bambambam. Qual foi a maior frustração que você teve no rodeio, assim, como tropeiro, ou alguma coisa que aconteceu assim? Eu não tive frustração dentro do rodeio. A frustração para mim era o dia que eu escalava um boi para pular e ele não ia bem, não. Porque o boi não é uma máquina, é um animal. E às vezes você escala ele um dia e ele não corresponde. Aí é uma frustração que a gente tem por dentro. Mas eu ser frustrado do rodeio, eu não fui. Eu só agradeço o rodeio. E entre os animais que você perdeu, qual que te doeu mais? Foi o Guaporé, né? Morreu lá em Rio Verde. Morreu em Rio Verde? Morreu em Rio Verde. Foi o boi que mais senti. E o Oba-Oba, um dia, tomando um remédio na fazenda, ele teve choque anafilático. O último talher dele foi em Barretos, né? Foi uma coisa assim? O Barretos era o lugar dele, falar a verdade. Né? Entre a da primeira semana, que era da Liga, e do outro, eu acho que ele pulou umas 7, 8 vezes na final. Ele deu maior nota na final, uma vez para o Edevaldo. Um ano, o Mancha Lenta lá é da PBR lá, de patrocínio. Precisava de 47 e o Oba-Oba estava na reserva, primeiro reserva. Um boi do Chiquinho não deu solta, entrou meu boi. Não, ele estava na reserva. Eu estava do outro lado assistindo, não tinha boi na final, aquele ano não ia entrar nada. Aí o Adriano Brusso bateu nas minhas costas e falou: vai lá para dar campeão pro rapaz. Rapaz despontado. E eu puxei, derrubou. Minha mulher falou: por que você não deixou dar campeão? Eu falei: não deixa, eu puxo o CEDEM igual para todo mundo. Ele precisa de 47 para ganhar campeão dele. E fora os outros, o que ele pulou na final daquele Barretos ali, nossa, ele nasceu para pular dentro do Barretos, ele nunca negou, foi um boi muito leal, muito fiel com o dono dele. Tinha esse negócio de, a gente sabe que naquela época tu não pode esconder, né? Tinha um monte de negócio de, às vezes o cara trabalhava na companhia e dava o CEDEM, e sortava um CEDEM no boi, ou puxava mais. Como você conduziu isso da sua parte? Isso teve muito negócio. Da minha parte não tem, porque eu sou muito brioso. Eu só vi um cara fazer um negócio desse, que eu tinha um ou outro que me ajudava no CEDEM, mas gente de confiança. Porque se eu ver o que adianta, né, passar? Quantos cavalos, quantos bois que nós experimentamos atrás de porteira nesses mundos que não tinha lugar, para depois chegar num dia no rodeio e soltar banco? É trabalhar contra a gente mesmo. Não é? É o que eu falo, às vezes né, é criterioso, sou brioso, não sei. Tinha muito, mas comigo nunca teve um negócio desse, não.
De jeito nenhum. É que nem um dia o Ananias chegou para mim, e ele e o Elton Barbosa, os dois tomaram 3 tombos, um e 3 tombos outro do Black Boom, boi meu. Ou fala alguma coisa nesse sedem. É o mesmo sedem, não é aquele negócio, era o mesmo sedem para tudo. Não tinha negócio de mudar. Eu só mudava o sedem onde o boi não estava indo bem, aí eu tinha que trocar. Porque eu tenho aquele ali é um capital. Aí não está pulando bem do lado direito, no brete do lado direito. Não, vamos para o lado esquerdo. Ou tá dando bambo, vamos um pouco mais apertado. Não, vamos. Você tá aí sim. Tentando corrigir um erro que o boi não está indo bem, porque os tropeiros mais ricão aí podia comprar outro, né? E eu não, eu tinha que ser o mesmo. Então eu tinha que me virar. E tem uma coisa, e sempre andei no meio da elite, nunca gastei igual a elite. Você pode saber, eu sempre disputei com todo mundo. Tudo, você pode falar, todos os rodeios grandes, mas estava no meio. Sim. E nunca fui um cara de gastar como esse povo já gastou. E também não podia, viu? Eu não tinha. Você tem esse prazer de uma coisa de um churrasquinho com os amigos, tomar uma cervejinha e tal. Tudo isso é bom, às vezes estar com a família, uma viagem, estar vendo os amigos, vendo um rodeio. Mas me explica para mim qual que é a sensação de puxar um CD. No começo, não vou mentir. O tropeiro novo, quando chega, ele quer derrubar. Tem isso. Nossa, era aquela ganância. Não adianta falar que é moleque novo, pega você com... Até porque a época condizia com isso, né? Sim, era derrubar. Era uma disputa. Depois foi com esse negócio de nota de animal, de coisas, foi mudando. Ah, pai, pra mim, no final ficou tudo normal da sedem. E eu só ficava muito nervoso o dia que eu errava. Eu planejava fazer um tipo de sedem, não de derrubar ou de parar. Eu fazia um tipo de sedem e o sedem não saía do jeito que eu queria. Ou às vezes eu puxei um pouco demais, você vê que o boi pulou meio imprensado, você vê que eu apertei demais as argolas, ou às vezes deu bambo, o boi demorou um pouco para rodar. Isso é um erro, eu me cobrava de mim. Não é que minhas heranças de rodeio, todos os dedos quebrados. Essa é de Miguelópolis e essa aqui é de Paranavaí. Operei tudo aqui, mas nunca mais foi o mesmo. Tudo de sedem. Tudo de sedem, isso aqui. Tudo enroscado em sedem. Mas nunca parou, né? Até o final eu sei que puxava. Sempre. Eu tinha um ou outro que me ajudava sempre, né? Quando pegava 2 rodeios. E outro assim, porque às vezes, quando começou esse negócio de rodeio dos 2 lados de brete, então tinha hora que saía meio perto, né? Aí tinha um peão meu que ajudava. Mas assim, aquele boi que, por exemplo, você trabalhava comigo, exemplo. Aquele boi que você acertava, você ia da sedem. Eu não era aquele cara de tirar, não. Tá trabalhando em prol da mesma companhia. Entendi. O boi que eu acertava era eu, que o meu peão acertava e ia ele. Entendi. Eu trabalhei sempre pro lado muito, eu sempre fui muito justo. Eu me cobro muito, é que eu te falo assim, eu posso errar sim, eu preparar um tipo de sedem, eu preparei um tipo de sedem, puxei o sedem veio para calcinha, ou não, às vezes eu pus na calcinha e o sedem foi para frente. Eu me cobrava muito, tem que ser certo. O homem tem que ser certo para entrar e sair de qualquer lugar de peito aberto. Onde é que você errou que doeu mais? Onde é que doeu? Um dia que eu achei que tinha um peãozinho, que um peão chegou, não vou falar nome nem nada, foi no rodeio Novo Horizonte. Rapaz, quando eu tinha um tal de chocolate, falei, rapaz, eu ia um pouco meio grandão lá. Falei, rapaz, esse rapaz não vai dar nem põe na cabeça, fiz o sedem, vai pra puxar. Menino, depois saiu rodando, mas parou, nem ligou, só faltou mandar beijinho pros outros. Falei, meu Deus, vai tonto. Eu achando que vai derrubando o negócio. Você não cortou muito? Puxei de qualquer jeito, achei que ia ser no ralo, o boizinho tava numa fase do caramba, e parou sem fazer força, porque não pode desfazer dos outros. Desfazer dos outros, não. Teve algum peão que, tipo assim, eu sabia que naquela época tinha umas provocaçãozinhas, assim, que falou que desfez algum boi cedo, depois você foi lá e... Teve. Esse aí teve, eu falo o nome dele. Fala a festa, você deve saber, é o Doidinho. Nós tivemos... Eu acho que é como a bicicleta tem a catraca, né? A corrente depende da coroa, né? Um tem que entrar dentro do outro. E ele estava com um negócio de parar nos boi mandando beijinho. Nós estávamos no rodeio em Novo Horizonte e o Filipão, da companhia americana, que tinha lá de Taquarituba, um grande amigo meu até, pegou e parou num boi dele mandando beijinho. E o Filipão falou, mas estranho, não tá certo, gente. O rapaz, a gente traz um boi para fazer uma coisa, o cara tá desfazendo os boi da gente, na época o negócio. Chegou na final, eu já fiquei nervoso, vai dar sorteio, ele pegou o Cancún. Eu já fiquei nervoso, ele já me tirou o meu psicológico já. Esse rapaz manda beijo nesse boi meu, isso não tá certo não. Já juntei aquele papo, derrubei ele. Aí eu entrei dentro da pista fazendo assim, andando beijinho. O Piracicabano falou, o que foi isso? Eu falei, não pode desfazer do tropeiro, sem boi não tem peão. Eu acho errado o cara ficar mandando beijinho. Aí foi. Ele pra lá, pra cá, tocou. Fomos em Jales,
Pegou o Cancún de novo, falou, hoje pode preparar o Lepeci, porque os esportes eram braba, né? Piscava, antigamente passava os... Pá, bufo, derrubei de novo. Foi a mesma coisa que o Piracicabana de novo. Vai continuar dando beijinhos, mano. E por aí passou, mas era por causa do jeito dele montar. Ele começou a desfazer primeiro da gente tropeiro. E até o Filipão ficou nervoso na semifinal, não gostou. E na hora me surgiu isso. Eu entrei para dentro da pista fazendo assim, mas o que é isso? O Piracicabana perguntou. Você não gosta do rolo? Já não gosta do Foi a única vez de sair de desfazer. Agora tinha um cara que não estava dando risada, que era o jeito dele. E ele era parador de cavalo também, quando andei muito tempo com ele, era Marildo Francisco de cavalo. Ah, ele era parador, aí eu vou parar mesmo. Era o jeito dele, mas ele era o jeito dele. Tinha muita... As disputas antes eram maiores do que hoje, né? Assim, entre peão e tropeiro, né? Era porque hoje é normal parar num boi, uma coisa ou outra. Antigamente era mais derrubador, né? Era mais. Isso, o dia que você derrubava um peão meio de nome, nossa senhora. O dia também que esperava para encontrar aquele boi duro com aquele peão duro também. O mais gostoso é os confrontos, tinha né? Os confrontos bons na época, né? Exatamente. O Romildão era um cavaleiro muito duro também. Quem que não montou no Cancún, por exemplo, você gostaria de ter montado? Ai, gente, é difícil falar, hein? Difícil falar? Mas quem que montou? Vamos falar dos peões que montou no Cancún, que você lembra? O Rogério Ferreira, na final de Fernandópolis, levou a caminhonete embora. Doidinho. Quando eu ganhei melhor boi no Barretos com ele, no primeiro dia ele derrubou o Rogério Ferreira. Esse confronto. Eu cheguei lá no Barretos, aquele tal de olhar a lista. Não estava lá. Aí eu dei a volta por trás da casinha lá, que era lá, e perguntei, o Filipão estava lá dentro, eu falei assim, quem que vai no Cancún? Ele falou, você quer saber mesmo? Ué, já estou aqui, né? Fazer o quê? Rogério Ferreira. Nossa senhora. Engoli a saliva e fui embora. E de noite o boi derrubou ele. Aí escolheram ele para a final, na final ele derrubou o Fabrício. Ele derrubou 2 peões muito considerados, eu ganhei melhor boi lá. Porque num rodeio grande, eu sempre peguei peão, num rodeio grande eu ponho na cabeça. Você tem que pegar peão duro e derrubar alguém que é duro. Pra você virar alguma coisa, pra você pegar negócio. Derrubar qualquer peão desconhecido, o boi não aparece. Toda vez que eu ganhei alguma coisa, foi quando derrubou um peão bem cavaleiro. Então, tanto é que o Rogério, você vê, ele caiu dele lá, mas no Fernandópolis ele parou nele. Não tinha, era difícil ele cair 2 vezes no mesmo boi. Era muito difícil. Então era muito desse jeito. Aí teve uma montaria muito boa em Catanduva que parou nele. Não derrubou não, parou nele. Aquele menino que morreu lá do Paraná, o Jabá. Fez uma montada ali rodando para trás aqui em Catanduva. Tanto é que quando ele pulou no Barretos, não precisou de fazer nem muita força para ele entrar na final, porque era muito criterioso botar um boi na final. Nossa, o Zé Roberto já bateu o olho, do jeito que o boi pulou, já pôs. Nossa senhora, esse boi pulou ali para trás em Catanduva, ele falou. Ele já tinha visto, já pegou o histórico para trás. É que hoje se cobra muito negócio de nota, né? Pra pôr na final. E tem um histórico também, não pode ser só na nota. Que às vezes... Exatamente, porque às vezes só pulou aquele dia, né? Então. Agora que a gente fala assim, o que eu gostava mesmo foi o Guaporé. E o dia que eu peguei na final, para mim que eu considerava, porque eu te falei já, falando aqui, o Rogério Peão Maidu, em 2002 foi o Rogério na final do Barretos. E na hora do almoço que eu fui almoçar e minha esposa, eu falei, se pegar o Rogério, eu tenho que soltar um pouco mais o pique do Sedem, porque ele vai apertar na frente ou apertar atrás, não vira. Foi dito e feito, bateu na mão lá, que você pegava na pista, né? Tirava. Rogério Ferreira, Guaporé. Aí soltei Bambinho, só deu um puxadinho, deu um tapa. E derrubou ele na final. E o Guaporé montou também grandes nomes nele também. Foi. Nossa senhora, ele derrubou lá em Rio Verde o Robson Palermo. E derrubou o Dinei Caminhos. O Dinei também montou muitas vezes. Ele caiu uma vez e parou outra no Cancún. É que você começa a falar os nomes, a gente vai lembrar. É muita coisa, é muito. É um arquivo aqui, porque eu peguei várias fases de peão. Até eu estou admirando ver o Ednei ainda montando lá, eu já parei, ele está lá montando ainda. E ele ainda não é dos mais velhos, eu peguei peão mais velho que ele ainda, outra safra, que seria o Gerson Lopes, essa peãozada mais antiga. Eu estava lá em casa nesses dias conversando. Gerson Lopes, já depois o Formiguinha já um pouco mais novo, teve toda essa turma. Como que você vê... Gerson Lopes foi muito cavaleiro, viu? Foi, né? Ele é meio cheio de conversar, como ele foi bem cavaleiro. Foi bem... Ele mudou um pouco tempo, né? Machucou um braço. Vilmar Felipe, muito cavaleiro também. O Vilmar foi muito estiloso, muito... O Vilmar, vamos falar a verdade, ele foi um peão meio diferente dos outros, né? Ele era muito cavaleiro, muito sabia. Ele lia o que o boi ia fazer, aquele bracinho dele jogava pra cá, jogava pra lá. Então, os caras...
Como você vê a nova geração, a gente fala de nova geração do Cutiano, agora a nova geração do competidor de touro em relação a antigamente? Eu vou te falar uma coisa, eu não tenho nem acompanhado. É muita gente que surgiu, cara. Né? Eu vou ver uns rodeios, eu não conheço peãozada quase tudo. Quase tudo não, poucos peão que eu conheço. Você vê muita transmissão fim de semana? Vejo, quando estou aqui por aqui eu vejo, sim, eu gosto. Mas mais é de cavalo. Se estiver passando porque ao mesmo tempo, às vezes, está passando 2, 3 rodeios. Ou até mais, né? E os rodeios, assim, a gente gosta, eu vejo a tropa do Zé Ricardo, a tropa do Roberto Biasi, o Tito Cardoso. Então, esses tropas aí dá gosto de ver, né? Tropa pular. Eu vejo que você torce muito, assim, pelo Cutiano, assim, que eu vejo quando tem eu negócio, gosto. Você põe no grupo lá e... Eu tenho uma coisa que um dia, eu e o Juliano Domingues, é um grande amigo meu, tropeiro de boi lá, e ele tentou ser tropeiro de cavalo, ele comprou os cavalos, mas não... Aí, um dia nós estávamos lá em Aparecida da Boada, ele puxou o sedente da tropa da WR lá, né? O Sidney deixou, e ralou tudo a mão, papo. Falou, rapaz, mas trem é bom. Mas por que o rodeio de cavalo é melhor que o de boi? Tem mais traia para mexer, o Juliano falou. É mais barriqueira, coisa para você pegar, é muita coisa. O outro lá é só o sedente. Só o sedente, acabou. Um aperta na frente e outro aqui atrás. E eu não esqueço essa do Juliano. Por que o rodeio de cavalo é melhor? Tem mais traia para mexer. Essa é uma coisa que é... Acho assim, eu sempre falei que o rodeio de cavalo tinha que ter tombo, né? Acho que ele trouxe uma emoção diferente. Acho que vive o melhor momento, né? Acho que não tem outra... Nunca teve. Nunca teve. Assim, onde, por exemplo, em Barretos você sente do público a vibração de um tombo. Coisa que no touro, às vezes, acontecia no touro. Primeiro dia de Barretos esse ano, você chegou para mim e perguntou quantos tombos vai ter, você lembra disso? Eu falei numa porcentagem, nem lembro se eu acertei, se eu errei, mas você vê que é coisa. Quando que em cavalo tinha isso? Para cair um ia. Olha lá, se soltasse 15, parava 15. Não tem. E é legal essa interação. Eu fui numa prova de laço aqui, aí em Prudente, tá tendo aquela final daquela ETR, né, os 15 melhores de cada coisa. E eu vi o público falando, vamos postar agora que o fulano vai fazer 5, vai fazer 6. Por causa do quê? Quando junta os melhores, dá aquela emoção. Né? Quando você tem um trem bom, dá emoção. Quando você vê o Cutiano agora... Eu não sei quem foi que falou para mim, Eugênio, agora não tem mais. Você chegava num rodeio, você sabia que aqueles nomes, aqueles caras iam estar na final. Você tinha que torcer para eles pegar um cavalo fraco, e você pegar um forte, tá pensando. Mas tinha uns nomes que não iam estar fora da final. E hoje não, hoje chega todo mundo igual. E outra coisa, regra que tem hoje. É que o Cutiano você aperta a traia certinho, põe a peiteira no lugar, põe os trem tudo certinho. Você quer ver uma coisa? Se é no tempo antigo, outro dia o Jaguarizinho montou e caiu de um cavalo do som de não sei o que de cristal lá, parece que é. Um cavalo branco lá, caiu no hall. Se é no outro tempo, eles iam até acabar com o cavalo para depois soltar. Não ia soltar aquele cavalo ligeiro do jeito que o Arizinho soltou. No tempo antigo, eu falo. O Arizinho não, ajeitou, botou, tá bom pra você, tá bom, botou. Pegou, soltou, derrubou ele no hall. Mas eu te falo, no tempo antigo, eu ia molhar aquele cavalo, um cavalo brabo dentro do brete, ia molhar o trem para soltar. Porque o Cutiano demorou a aceitar Rio Raio, demorou a aceitar regra, demorou a aceitar clock, demorou a aceitar... E ainda tá brigando com os lados de brete. Que todo mundo quer soltar do lado esquerdo, né, que é o lado de cavalo. E fala que é o lado de cavalo, é lado de boi. O boi ainda já está soltando dos dois lados. Agora cavalo tem uns que não aceita ainda soltar do outro lado. Mas logo com o tempo... Vai ainda e outra, porque eu também não gostava disso, mas aí chega lá, tem a propaganda da festa, tem que soltar naquela porteira, né? Sua esposa sempre foi muito parceira sua nessa parte. Foi, ela entrou... Ela passou, nós começamos a namorar, eu já estava no rodeio já, né? Mas depois ela pegou e foi sempre comigo, sempre nas maiores festas, onde tinha condição de levar. E tem festa que tem cidades maiores, menores. Tem recurso, né? Você precisa levar. Igual, cidades não tem hotel, a gente vai ter hotel. Antigamente eu fui num rodeio lá há muito tempo até em Costa Rica, moço, era de terra para ir. Mato Grosso do Sul? Eu e o Renato Zanaves, nossa, nós dormimos numa pensãozinha lá, companheiro, o trem era doído, mas fazer o quê? Ele fala, nossa, rodeio é gostoso, mas nós temos lá também. Teve também. Gostoso é. Eu falo assim, esse negócio de lugar de dormir, banheiro, duas coisas que eu era um pouco enjoado. De banheiro, essas coisas. E o peão, você quer ver se fica alojamento, essas coisas. Os primeiros dias tá organizado, depois vai fazendo bagunça. Os peões mesmo acabaram com o alojamento, porque eles mesmo bagunçaram. E uma época no hotel não podia. Você pegou a época que você chegava de chapéu na cidade e ir no hotel, o povo não alugava? Você deu uma coisa que eu não acreditei, pai. Eu tava num rodeio em Cajubi. Acabou era o baile do cowboy à noite. Eu no baile do cowboy não podia entrar de chapéu. Ué, eu nunca vi isso, dia de rodeio. Baile do cowboy, largar o chapéu, não entrei. Você acha que eu vou largar meu chapéu ali? Mas não largo de jeito nenhum. E eu posso bater, fazer o que eu quiser, mas outro pegar no meu chapéu, não, aí não. Não, tempo atrás era isso. Porque toda festa acabava o rodeio e tinha o baile do cowboy na cidade à noite.
Barretos mesmo, acabava, a gente ia lá pro Grêmio, lá na cidade, tinha um bailão à noite lá, no sábado, rapaz, a gente saía de lá, não ficava no recinto, ia pra cidade, a cidade era assim, ó. Porque era sempre o baile do Cabo era separado. Era. Tava só depois então, passou pra barraca. Era o baile, nossa, o baile do Cowboy, Paulo Faria, Riolândia, que as melhores festas nossas aqui era Paulo Faria, Riolândia e Palestina. Essa região aqui era tradicional. Novo Horizonte, acabava, depois a gente ia no clube da cidade, que era o baile do Cowboy. No clube da cidade. É isso que eu tô te falando. Sabe como que eu sou velho, gente? Eu passei, eu acompanhei todas essas fases. Tudo que ele falou aqui, da luva de lixeiro pra montar, do baile do Cowboy, de montar atrás da porteira. Rodeio, só tem que agradecer, o rodeio tá bom demais da conta agora. Agora a geração Gatorade tá indo bem. Por que Gatorade? Mais ajeitado, né? Fala a verdade, do tempo antigo, nós, como tropeiro, campeão, com tudo, nós desbravamos, né? Não tinha técnica, não tinha nada, nós fomos achando o jeito que foi melhor. O Sedem puxava ali, o outro, agora o nego joga Sedem lá de lá, puxa pra cá, o outro atraia de um jeito. Ultimamente não era, nós fomos aperfeiçoando o nosso jeito, fomos chegando no que chegou, num denominador. Agora não. Olha, e tem muito, agora, por que também da Gatorade? Que tem muito peão que monta no rodeio e não sabe arriar um cavalo. Não vem de tradição. Antigamente, os peões, tanto de cavalo quanto de boi. Sim. De boi tem mais até. Os peões antigamente era tudo peão que foi um ex-retireiro, um ex-campeiro, vinha do Goiás, do Mato Grosso, daqui em volta. Nós tinha muito serviço fudido mesmo. O cara já tinha vindo da tradição. Agora não, o menino, os agroboys, sei lá o que eles falam, né? O menino já nasce, vê um cara de bota, só que ele quer ter, só que ele vai para um rodeio. Ele não sabe o que é um lático, loro, um estribo, não teve essa convivência. Porque no começo também você tinha que ser um todo. Para você saber montar em boi, você tinha que saber da porteira, da sedem, embretar boi. E salvar você arrancava a calça couro da gente lá e ia de salvar a vida para ajudar o companheiro. Salvar a vida, você tem que fazer negócio. Mas a gente saía da geração que já tinha mexido no campo. Como eu mexia a vida inteira no campo. E agora não, agora você pega um menino ali, outro dia eu estava reformando essa casa aqui, o eletricista que estava aqui, eu não estava em boi. Ele não está em boi, eu nunca mexeu numa fazenda, mas porque os outros montam. Tem a traia completa, a traia é a mais bonita que tem. Sai lá, o Silvano Alves ganhou não sei quantos milhões, não sei o que, todo mundo quer ser. Esse Vitinho. Você vê, esse cara, eu queria ter uma coisa que eu queria, eu nunca falei isso. Eu queria que ele tivesse montado num boi meu, esse cara nunca montou, não chegou a montar. Da turma antiga que está lá, você vê quando está nos Estados Unidos, hoje só tem o Silvano que está lá, que já montou, aquele menino do Goiás, não sei o que, Aparecido lá, como que chama? Eduardo Aparecido. João Ricardo, mais pouco também o João Ricardo, que eu era mais da Brahma e o João Ricardo não estava na Cristal. Fabiano. Outro dia nós entramos num... Eguchi chegou a montar montou. O Eguchi não arria cavalo nem nada. Isso para perguntar para ele. Aí tem um lá que é bem tradicional, que é igual aquele. Aquele moreno tem um negócio no olho, ele é bem cavaleiro também. Paulo Lima, aquele lá é assim. Então você está entendendo? Aqueles lá chegaram a montar comigo. Agora, já outro dia, nós entramos numa live que fala, né? Estranha. E eu gosto muito daquele menino que tira foto lá, o Andrezão, foi um grande amigo. E, fala a verdade, ele chegou no rodeio Cruzão. E eu que fui dando umas. Você pode perguntar para ele. Aí outro dia nós entramos e tal. Aí entrou ele e entrou um cara lá. É bem cavaleiro, ele já ganhou até Colorado, ele é de Nova Crixá. Lucas Divino. Lucas Divino. Aí nós começamos a conversar, eu falei, você vê, falou, nossa, Mar, eu sei da tua história, mas você nunca botou em boi para ele montar, nunca montou num boi meu. Entendi. Então já é uma geração que já vem vindo toda nova. E agora vem uma molecada nova lá que então, que eu nunca vi. Agora tem um que já montou muito comigo, e a cria minha é o Ricardo José de Brito, o Britinho. Saiu daqui de casa. Agora, você falando de uma reforma do Arena, ela querendo voltar com alguma coisa? Não é não, ela estava tudo caindo, fala a verdade, eu não tirei só os bretes. Foi onde tudo começou, ainda vou botar esse slogan escrito. Você queria voltar com tropa? Não, pô, eu tive vontade de voltar, e se eu voltasse um dia era com cavalo, mas não volto mais não. Eu tive muita proposta, muita coisa, teve tropa para comprar, tudo, mas não... Já acostumou? Não, passou, tudo passa. E aí eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi um tropeiro que volta pela segunda vez e vai estoura. É difícil, hein? Saiu, cara, passou a tua vez. O cavalo passa reado uma vez só. Se sobra para ser um dia comentar uma coisa, trocar uma ideia, ver umas coisas erradas, tem muita coisa errada no rodeio, mas muita gente não pode falar, ainda tem essas coisinhas no rodeio, que a gente vê muito.
um querendo sovar um boi demais, uma coisa, uma coisinha assim que a gente especular. Mas é para isso que a gente serviu, para ver umas coisas que você sabe quando o boi tá bom para soltar ou não tá, e tem peão que não. E nessa fase final do rodeio, do melhor boiada, melhor boi, aí tem o tal do julgamento. E aí, como é que foi essa parte aí? Não vou falar que estava errado nem nada. O duro do tropeiro, que a hora que você deixa de ser tropeiro, que você vai ver o que é ter um boi, a coisa. Que aí você deixa da emoção para ter a razão. Para ter a razão. Já reclamei estando errado, hoje eu vejo. Se eu te falar, quando eu parei em Americano, no rodeio lá, falei pro Leandro Matos, falei, olha, já te dei trabalho demais, né? Você me desculpa de tudo que eu já fiz no rodeio pra você. Eu nunca tinha falado isso para nenhum cara. É coisa, mas assim, de boa, porque ele é um amigo meu, de tomar uma cervejinha junto, um cara que gosta das coisas. Mas tem muito juiz, já melhorou muito. Antigamente era muito difícil o julgamento. Hein? Nossa, era bem caseirão antigamente. Hein? Você pegou todas as fases? Você pegou a nota secreta lá pra trás? Oxe, lógico que peguei. Ninguém sabia de nota, nada, não sabia nem o que tinha. Mas eu considero demais um cara que saiu, que hoje até ele está trabalhando de CDR de uma companhia aí, Adriano Brosco. Puta, porque o Adriano, ele mexeu muito com boi, ele enxerga umas coisas nos boi que pouca gente enxerga, num pulo, numa coisa. Conhece demais, demais. Eu tiro o chapéu para ele. Tem outro juiz que eu gosto demais, o Romildo Monteiro. O Kibe, que eu levei ele para o rodeio. Ele não se destacou do outro lado, mas ele é Deus dentro da PBR. Ele ficou fechado dentro da PBR, é o jeito deles, lá do Marcelo, dos meninos. Mas eu falo assim, o Adriano, ele vê umas coisas nos boi que pouca gente vê. Acho que você concorda que houve esse turbilhão de investimento em boi, boiada milionária e tudo mais. Porque hoje não essa turma, entre aspas, eles não são... Ele não é um tropeiro, né? É tropeiro porque ele tem o boi. Mas geralmente é um empresário, ele tem dinheiro de outro lugar para pôr dentro do negócio daí, ele quer ter um boi bom. Investidor, né? Quem ganha com isso é o rodeio. Tipo assim, você não acha que teve uma pressão para muitas notas altas assim, ultimamente, assim, uns 5 anos para cá? Pressão para ter nota assim, que você para assim, às vezes um rodeio tem 7, 8, 46. Essa semana direitinho assim. Eu sei onde mais ou menos que você quer chegar, mas eu posso falar uma coisa? Eu prefiro que erra para cima do que para baixo. Se o trem pulou, carca a nota, moço. Não fica segurando não, gente. É tão difícil fazer um boi. A hora que o boi dá um pulo diferente lá, deixa o trem dar nota. Eu sou dessa opinião. Que erra para cima, não erra para baixo para prejudicar. Que prejudicar, você está ajudando demais de um tropeiro. Nem foi para prejudicar. Assim, acho que não, você está entendendo? Eu falo, se for para errar, erra para cima. E eu acho que quando pula, eu tenho que dar nota mesmo, tem que carcar a nota. Na época tinha umas notas melhor. Aí depois a PBR veio e deu uma segurada. Que na época minha da Super Bull lá, para dar 90, 91, 92, dava toda hora. Na época do Cancún, do Mistério, do Cancún não, do Oba-Oba, do Mistério do Júnior, desses boi aí, tudo aí. Pesadelo, bem, tinha toda hora. Depois deram uma segurada de novo. Aí veio uma ordem lá que eles mantêm, né, as coisas certas, não estou falando que é certo nem errado. Aí deu uma segurada e todo mundo deu mais uma segurada. Eu acho assim, você tem que ter um critério assim, na hora que pula, soca a nota para você poder diferenciar um boi diferente do boi de meio, que é o boi de serviço. Porque hoje acontece muito de embolar. E boi, quando não pulou bem, você já carga com a notinha abaixo, que você já tira ele já negócio, não fica querendo ajeitar para cima não. Ele já não pulou, você é 19, é 20, é 17, é isso daí mesmo, já tira o negócio. Não pulou, não pulou, gente. É ruim pra gente, nossa, para tropeiro é o mais doído que existe, eu já fui, eu senti na pele. Porque, na verdade, nossa referência, há uns, talvez 10, 8 anos atrás, era a PBR, negócio de julgamento. De repente, a PBR, com essa pressão, não sei o que era, começou também a dar variar, lá nos Estados Unidos, estou falando. Dar umas notas também. Aí, daqui a pouco, a PRCA, que não tinha nada a ver com o negócio, que ela levava a vidinha dela, daqui a pouco começou também a dar umas notas também. Então, eu achei que uns 3 anos para trás, assim, minha opinião, o julgamento mundial deu uma perdida de noção, assim, ficou assim, sem referência. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que chega uma nota daquela do Vitinho lá? E você acha que não foi boa aquela nota? Puta montada, o último daquele boi meio vermelho lá, que ganhou o campeão lá. Então, já vem na tendência, né? Mas onde você acha um trem? Tem pulou, carga a nota no trem mesmo. Entendeu? Pulou diferente, aquele moleque parece uma borracha. Que vem a tendência assim, que a primeira vez que ele montou no boi, ela montaria, como vou dizer assim, ela montaria o boi era da outra categoria lá, da BBI, e ele ganhou campeão mundial no boi.
E o boi era novo. Então, aí daí, o povo fala das notas que é alta. Que naquela lá soltaram, mas merecido. Na primeira, que ele ganhou o primeiro mundial nele, entendeu? Aí daí em diante, o boi que era um boi que era da BBI, jovem, em evolução, o boi cresceu, então eles não puderam voltar para trás. Igual você falou, se erraram para cima nele. Entendeu? Mas ali foi merecido. Nossa senhora. Gostei de ver uma montaria daquela. Nossa, gente que viveu do boi. Foi histórica, né? Mas ainda eu acho que, queira ou não queira, ainda em tudo, a PBR ainda, por mais umas coisas certas ou erradas, ainda ele é referência. Né? Porque é o único lugar mais que onde saiu mesmo o trem certinho de boi. O nosso não foi ajeitando aqui no Brasil. Lá não, lá já veio pronto, né? Não, se você olhar o julgamento, eu acho que o julgamento de boi deles é muito perfeito. Pra você ver uma coisa. Eu acho que ele se perde um pouco naquele negócio de dar nota a mais pro peão, aí tem aquelas puxadinhas, sabe, para certos. Vamos ver se você bate a tua ideia. Nós tiramos o melhor peão que nós tínhamos na época, é o Adriano Moraes. Foi para os Estados Unidos. Chegou lá, ele foi fazer uma associação com eles lá. Então nós pegamos o nosso melhor para ir lá discutir e ver o jeito que ia fazer. Então foi bem escolhido, pegamos o melhor nosso para ir lá fazer as ideias com o Tuff, com os meninos, tudo. Fizeram uma PBR. Então marcaram o negócio. Então tem que ser por eles. Não foi um Zé Ruela que fez, foi pessoas que são de dentro. Na época, quando ele foi para lá, ele era o melhor. Ele era o fenômeno aqui de nós. E ele foi sozinho na frente de tudo. Agora todo mundo vai lá, tá tudo pronto, rapaz. Deus me livre, você jogar naquele... Eu morei lá como estudante estrangeiro. Morei no Colorado, no Texas lá. Você chega lá, você sozinho lá para você ver o que é o negócio. Eu ia para a escola, voltava com o rabinho meio das pernas, queria uma coisa, não sabia falar direito, mesmo que eu tinha estudado um pouco aqui. É complicado, ele foi um herói lá. Chega todo mundo lá, ninguém está esperando no aeroporto, vamos lá para casa, tem a República dos Peões, coisa tudo. Chega lá, sei lá, rapaz do céu, eu acordava, tinha que falar inglês, almoçava em inglês, escola em inglês, tudo em inglês. Rapaz, não tinha pra você falar um português para conversar, nada, moço. É doída a coisa. Mas se for quando eu contar a história aqui, né, vai uns 3 dias. Então vamos deixar assim, se o povo gostar bastante, nós faz uma próxima. Faz também, com o maior prazer. Com o maior prazer. Demorou também pra você pegar um dia pra nós fazer, hein? Pra vocês verem como que é. O povo faz de fulano, não é fácil, dá certo, né? Que todo mundo tem ocupação. Que nem você agora está fazendo rodeio olímpico, tem que deslocar de lá aqui. Agora que coisa correndo, também está fazendo consertando mangueira, passando tremendo carrapato. Assim vai. Uma satisfação grande contar um pouco da sua história aqui. Eu sei que não foi toda, mas nós numa próxima a gente marca com mais. Com certeza. Vamos marcar com mais gente. Mas obrigado, Silmar, me receber aqui. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado aqui a história do Silmar Colombo, ex-competidor, né? Ex-competidor. De competidor foi coisinha de relance, foi tropeiro. É um tropeiro que marcou o nome na história do rodeio brasileiro e continua sempre lutando pelo esporte. Não abandonou, está sempre lá com nós, sempre dando a opinião dele, que é muito importante, alguém que tem uma credibilidade muito grande. Isso realmente é bacana, é o rodeio, é a família do rodeio, né? Posso falar uma coisa? Pode. Como todo mundo fala, eu saí do rodeio, mas o rodeio não saiu de mim. Eu sou um eterno tropeiro. É isso aí, gente. Ainda existem cowboys. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.